Boa tarde, minha gente! E aí, hein? Que programinha que eu me inventei, hein? Olha só, que coragem! Isso aí. O que é da vida se a gente não tem um pouco de coragem e ousadia, né? Mas eu tô nervosa, gente. Confesso que não é fácil. Coloquei o Dr. Marcelo aqui numa enrascada. Ele também acho que tá me arrependido aí. Eu recebi tanta mensagem, gente. Se você fala Prevent Senior, né? Todo mundo tem uma curiosidade. Mas enfim, estamos aí para desmistificar muita coisa, para clarear as ideias, gente. Aquilo que a gente não conhece, aquilo que é desconhecido pra gente, assusta muito, né? Então, escutar, foi assim que eu pensei, né? Escutar de alguém que tá vivendo o dia a dia do outro lado, se prestar atenção na hora que ele entra aqui, traz um alívio, né? A gente consegue configurar na nossa cabeça um cenário real e não que depende somente da nossa imaginação, né? Então, é um programa de muita responsabilidade e eu sinto o peso dessa responsabilidade. Ele também, acho que ele nem vai... Não, tô brincando, claro que ele vai entrar. A gente vai falar de muita coisa importante, relevante, pertinente ao momento. Antes disso, a gente vai tratar um pouco do lado de conhecer um pouco mais essa coisa da humanização, do médico intensivista. Eu quero pôr ele no ar para poder compartilhar com vocês um momento. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Peraí, vamos lá. Já está aqui, vou convidar ele comigo aí na tela, gente. Olá, doutor Marcelo Mota, bem-vindo. Obrigado, tá ouvindo? Eu tô te ouvindo muito bem, e você? Eu tô ouvindo também, que bom. Que bom que Ah, deu eu tô certo. com medo. Você tá nervoso, mas eu tô mais, gente. Nossa, quando eu fui médico da Prevent Senior, o povo, né, cresce a orelha, ou arregala o olho. Hoje a Prevent Senior, né, causa muita curiosidade nas pessoas. Mas eu quero te apresentar para o pessoal que está aqui. Oi, Dorinha, oi, Tati, bem-vindos, gente. O pessoal está entrando aí. Esse é o Dr. Marcelo e eu vou explicar para vocês por que ele está aqui comigo na live. Não é porque ele é médico intensivista da PVC. Também, vamos lá. Mas porque vocês sabem que as pessoas que entram aqui ao vivo comigo são pessoas que eu criei uma conexão, tendo conhecido pessoalmente ou tendo apenas um contato virtual. E eu vou dar o meu relato aqui antes da gente começar a entrevista, doutor Marcelo. Eu abstraí que a gente já, né, criamos uma amizade, um vínculo, eu chamo de Marcelo, mas é doutor, porque, enfim, tem que conseguir até o final da entrevista. Mas, para quem não sabe, minha mãe, em 2017, ela viajou para o Rio de Janeiro para ficar com meu avô, ela estava com uma gripe, e fumante, né, de 30, 40 anos aí, de história de fumante, ela lá no Rio começou a ter uma falência assim, dos órgãos dela, praticamente semi-morta na cama do meu avô, foi levada com urgência para a UTI do Copador e entubaram ela na mesma hora. Enfim, foi uma época que justo... É uma loucura, você acha que você não sabe disso. Meus pais tinham a Mil por 30 anos. E minha mãe viajou para o Rio numa terça. Na segunda-feira, meu pai cancelou o contrato da Mil e mudou para a Prevent Senior, um dia antes dela viajar para o Rio de Janeiro. Depois de 30 anos na Mil. E, na época, a Prevent Senior não tinha cobertura no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos que trazer minha mãe de jatinho entubada para São Paulo. Meu irmão foi para o Rio. Um momento assim, eu digo para vocês que só quem viveu a experiência de ter um parente amado entubado entende o valor que tem a presença de um médico humano nessa hora. Então, minha mãe chegou na Prevent Senior, entubada, e aí eu conheci o que se chama UTI humanizada. UTI humanizada é onde você pode passar o dia ao lado do paciente, de pé, não pode sentar. Foi aí que eu me arranjei um belo problema na coluna. E foi
verdade, né? Porque você não quer sair do lado, né? A gente fica ali, conversava com a minha mãe entubada, eu nem lembro quantos dias ela já ficou entubada, e aquela tensão, né? A vida se transforma, o seu universo é aquela UTI, as pessoas mais importantes da sua vida são os enfermeiros e o médico, e o doutor Marcelo foi uma pessoa que conduziu com maestria esse momento, passando segurança, tranquilidade, com muita sensibilidade. E desde então nós mantivemos o contato, trocamos figurinhas aí, né? A vida é uma troca, né? Então ele veio um pouquinho no meu escritório de coaching também, para a gente trabalhar algumas coisas juntos. Enfim, com muita honra que eu tive a coragem de convidar o doutor Marcelo e ele a coragem de aceitar. Então, bem-vindo, doutor Marcelo, obrigada por aceitar o meu convite. Agora eu vou para a apresentação formal. O doutor Marcelo é formado em medicina pela Federal do Rio, fez residência em clínica médica e cirurgia cardiovascular, fez pós-graduação em terapia intensiva e hoje é médico da Prevent Senior com atuação na unidade de terapia intensiva, fazendo doutorado pela Unifesp, aluno do MBA Executivo Einstein em Saúde. Estamos aqui. Bem-vindo ao meu mundo virtual, doutor Marcelo Mota. Muito obrigado. Pode dar um oi aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Muito obrigado. É uma experiência nova. Estar falando através dessa plataforma é algo que eu acredito que até pouco tempo, pelo menos pela minha cabeça, não passava. E até mesmo pelo carinho que você expressou para com minha pessoa e é pela reciprocidade desse carinho que eu abracei esse desafio. De falar que é até bom que a gente está no mesmo ambiente. Você está na varanda, parece, eu também estou na varanda. Então tem Já aqui uma cenário, é o cenário aqui das minhas lives. Se eu sair daqui, o povo estranha. afetivo, né? E, enfim, só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu acho que todo desafio ele tem que ser abraçado com carinho, e se ele veio, esse desafio é porque é para melhorar a gente. Eu penso assim, eu vejo que o ser humano é um ser em construção. E quem me conhece um pouco mais vê que essa é a realidade do meu pensamento. Eu acho que já para iniciar, a forma que eu encaro a vida é que, na verdade, a gente veio aqui para a gente escrever a nossa história. Então, a nossa história cabe a nós, a nossa construção cabe a nós, então a gente vai ter trabalho a vida inteira. E o trabalho ele começa dentro de casa, no sentido da casa ser o nosso íntimo. Então, por isso que eu falo que os desafios eles são feitos para que a gente melhore, eles são colocados na nossa vida com objetivos, com propósitos. E eu acho que até esse momento que a gente está vivendo, desse distanciamento, dessa pandemia, ele entra com esse objetivo. O objetivo da gente repensar e tentar ver o que a gente pode fazer, de escrever, da forma que a gente pode escrever melhor a nossa história, para que a gente conclua pelo menos esse livro nosso, que só cabe a nós mesmos, da melhor forma e da forma mais digna possível. É um alívio escutar isso de um médico, né? Porque outro dia eu estava com uma advogada, né? Eu falei para ela, puxa, advogado já pegou um estigma, né? De mercenário, de ser uma pessoa que suja as mãos, né? Enfim. E às vezes o médico ele já tem um estigma de que ele não sabe se comunicar direito com os pacientes, né? Então, eu acho que trazer um médico que sabe se comunicar, que mostra que sim, tem pessoas ali, seres humanos de verdade, já é um alívio para a gente, né? Pessoas que estão aí atrás dos bastidores, atrás dos flashes, no momento você está na frente um pouquinho, mas o seu trabalho é de bastidor, é aquele brasileiro anônimo que salva vidas, literalmente. Então, gente, deixa eu só vou dar um aviso. Primeiro, nós não vamos tratar de assuntos administrativos da Prevent Senior aqui. Nós vamos falar da rotina na Prevent Senior, sim, do começo da pandemia. O último assunto da entrevista vai ser a cloroquina, não vou falar agora. Antes disso, nós temos algumas coisas para conversar.
Eu não combinei essa entrevista com o Dr. Marcelo, não tenho a menor ideia da opinião dele sobre cloroquina, sobre em nada, nada, nada. E faço questão de entrar um livro em branco aqui nessa entrevista para usar da minha curiosidade para trazer as respostas que vocês também querem ouvir. Então, não tem nada combinado, não sei qual é a postura do Dr. Marcelo, vou descobrir junto com vocês no final da entrevista. No momento, eu tenho a minha primeira pergunta, Dr. Marcelo. O que faz um médico escolher a vida de intensivista? Porque, gente, quem já entrou numa UTI e presenciou o que é uma pessoa entubada, uma pessoa na UTI, eu olhava aqueles enfermeiros, doutor Marcelo, olhava para vocês, médicos, e falava, gente, heróis, heróis anônimos que fazem um trabalho assim acima das nossas capacidades, eu acredito, de verdade. Eu não conseguiria fazer isso. Estar ali é muita responsabilidade, é muito sofrimento, é lidar com a dor. Por que você escolheu ser médico intensivista? Essa é uma pergunta muito boa. É, na verdade, é que nem você falou, eu já me formei há algum tempo, não muito, mas há algum tempo, em 95 foi a data da formatura, e eu passei por algumas especialidades, clínica médica, cirurgia, até chegar à terapia intensiva. Então, passei por ambulatório, passei por ah, ambulatório de especialidade, por consultório, por convívio com convênios, pelo centro cirúrgico. E aí, de repente, eu me vi intensivista. E por que dentro de uma unidade de terapia intensiva? Eu acho que o que a gente busca, ou pelo menos o que eu busco, é alguma profissão, ou pelo menos alguma atividade que dê sentido. Dê sentido a você poder levantar de manhã, a você poder ir lá e fazer e ter uma autonomia para fazer algo que você vê que tem um impacto, algo que você vê que tem sentido, que te gera um crescimento. Porque você tem que terminar o dia melhor do que você começou, ou pelo menos diferente. Você não pode começar o dia do mesmo jeito que você levantou. Então, o conhecimento é como eu estava falando, a gente está se construindo, então ele tem que me gerar um crescimento. Esse crescimento ele é em todos os setores. Faz parte, tem uma definição da saúde, que a saúde é o bem-estar físico, social, emocional e financeiro. Ou seja, o financeiro faz parte do conjunto. Então, o financeiro não é o que motiva, principalmente o médico. Eu acredito que o profissional de saúde, médico, enfermeiro, nutrólogo, enfim, as várias especialidades de fisioterapia, eles não são motivados basicamente pelo financeiro, e sim pelo que impacta, pelo que dá sentido, pelo que você te transforma, pelo que te faz diferente, pelo que te gera autonomia de liberdade, pelas conexões que você faz. Então, tudo isso influencia. Isso é o engajamento, isso é o que faz você se sentir humano, isso é o que faz você estar vivo, isso é o que justifica você estar se doando. Então, toda vez que você vai para um serviço, e eu acredito que é o que hoje em dia o pessoal fala muito de flow, fala muito de psicologia positiva, e como você falou, a gente não combinou, então não sei se é a sua linha de raciocínio, mas a gente busca isso, a gente busca um trabalho que possa ajudar os outros, mas também ajude a gente. Ajude a gente a se entender, ajude a gente a poder ficar melhor. E eu vou dar um exemplo para se tornar isso um pouco mais prático. Se eu me defronto com um paciente e dentro do ambiente de terapia intensiva, onde seria a última linha entre o doente que está gravemente enfermo e o desfecho final, então, como é que eu posso, nesse momento, fazer diferença para o tratamento dessa família? Porque quando a gente está lidando com uma pessoa, a gente está lidando com uma família, a gente não está lidando somente com um paciente, a gente está lidando com todo o núcleo daquela pessoa. Então, como é que eu posso fazer para que ele tenha o melhor caminho? Né? Seja um caminho de finitude ou seja um caminho de recuperação. Como é que eu posso fazer com que isso seja melhor? Eu só posso fazer isso entendendo tecnicamente o caso, aplicando o que eu entendo de melhor, vendo o resultado, mas também ouvindo a família, trazendo a família para dentro do tratamento. Se eu trago a família para dentro do tratamento, eu ampliei meu núcleo familiar de certa forma. Não o principal, óbvio, mas pelo menos o periférico. Então, isso é um aprendizado, isso é um crescimento. E de uma forma prática, se eu pego um paciente grave, eu não sei como conduzir aquela doença, a gente está vivendo isso na pandemia, a gente se depara com uma doença que a gente está começando a aprender, que a gente não sabe como ela funciona.
e nem sabe o resultado que ela vai gerar no futuro, a gente busca conhecimento. Então a gente sai do plantão, a gente senta em casa, a gente estuda, e aí entram as conexões. A gente conversa com os colegas, a gente vê o que tem de informação, aí entra o sentido. A gente vai buscar dentro da literatura médica o que tem de novo para que seja aplicado da melhor forma possível. Aí entra a autonomia. A gente, dentro do ambiente de terapia intensiva, a gente tem autonomia, até no limite bem amplo da palavra, para tentar aplicar a terapia da melhor forma possível, né? E aí entra o crescimento, onde a gente vai ter o resultado, vai conversar com a família, vai ver como é que eles percebem aquilo, vai aprender com as pessoas, e parece demagogo, mas é verdade, a gente aprende todo dia. E aprende, e assim, eu acho que pelo menos é a percepção que eu tenho, que tem um ditado que fala assim, que ou que a gente cresce no amor ou na dor, né? E eu acho que, na verdade, não é que seja na dor, mas eu acho que é na atenção. A partir do momento que a gente tem a atenção, com uma certa tensão, mas com foco, a gente está aprendendo e pode não ser o melhor momento, mas é um momento especial. Até mesmo o desligamento de um paciente do seu plano terrestre é um momento especial, é um momento único, é um momento que a gente pensa na nossa vida, é um momento que a gente ah, abraça aquele núcleo familiar como se fosse realmente o nosso, e durante o tempo que está na UTI é o nosso. Então, como você falou, é um ambiente fechado, é um ambiente que a gente passa muito tempo lá dentro, é um ambiente que por vezes a gente não come, ou então se alimenta de uma forma não positiva, não o melhor possível. É um ambiente que a gente se doa muito, mas é um ambiente que tem significado. Então, acho que é isso que me atraiu. A parte do significado, a parte do aprendizado, a parte de querer crescer. E eu gosto de desafio. Eu acho que o desafio, como eu falei inicialmente, é importante para a gente se reinventar. E eu gosto dessa palavra. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso, sabe? Da Uhum. parte de se reinventar. Então, eu acho que a terapia intensiva, ela trouxe esse novo significado, o significado da reinvenção. O significado da reinvenção das relações, como você falou. O que Uma é uma autonomia? ressignificação, né? Vamos ressignificar as coisas. Eu quero te interromper rapidinho, porque eu tenho uma pergunta para encaixar na linha do que você está falando. Você, o médico intensivista, você lida muito com a morte, né? Como é que é lidar com a morte todos os dias, com a possibilidade da morte? Dá uma sensação de fracasso? Ou você sempre acha que você fez o seu melhor e era o destino daquela pessoa? E como é que dar uma notícia dessas para uma família? Gente, às vezes eu fico pensando, sabe, como é que expressão... Eu lembro, quando minha mãe estava entubada, eu leio pessoas, né? Eu faço análise de pessoas. Então, tentava ler no jeito que você falava, ou no jeito que qualquer pessoa ali dentro falava comigo, se estava falando a verdade, se tinha algo a mais que estava escondendo. Porque é difícil, né? A gente enche, fica, mas qual a chance? E vai sair dessa, e não vai sair dessa, né? É a beira da morte a UTI. Como é que você lida com a morte diariamente, doutor Marcelo? A beira da morte foi bem pesado. Na verdade, a gente tem muitos ganhos dentro da UTI. A morte, eu não posso falar que é uma exceção do trabalho do médico como um todo, mas não é o foco principal. Óbvio que a gente tem uma máxima de que a maioria das vezes a gente consola, poucas vezes a gente consegue curar, e menos vezes ainda a gente consegue melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Mas eu acho que é responsabilidade, é como você falou, a gente não subestimar o outro, a gente falar de uma forma clara, transparente, seja para o caminho que está caminhando aquele caso. Então, se o caso não está muito bom, a gente mostrar o porquê que não está bom, utilizar as ferramentas de conhecimento, a gente tem que dar um passo atrás nesse conhecimento, que é importante. A gente está na era do conhecimento, vamos colocar assim. E eu vejo isso muito claramente.
as nossas relações, o que move o mundo atualmente é o conhecimento, e é o conhecimento que faz crescer. Essas plataformas elas estão buscando isso. O engajamento, o distanciamento acabou se tornando a proximidade através do conhecimento. Então, se eu tenho ferramentas que me levam tecnicamente a saber como aquele caso pode ter uma evolução, os cenários têm que ser apresentados. E se a gente passa essa informação de uma forma clara, transparente, para que a família entenda e até mesmo o paciente entenda quais são os cenários que o aguardam para frente, gera um compromisso com o tratamento. Então, se dentro de um caso, fazendo tudo que é possível, caso ele tem, pela evolução da própria patologia, uma finitude em andamento, e você está mostrando aquilo de uma forma clara, você prepara a família e às vezes até mesmo o paciente para que ele tenha os momentos finais dele com a melhor qualidade possível. É diferente você tirar aquela qualidade do momento final da pessoa. Aquele ambiente é um ambiente que é um ambiente para a cura, seja a cura. E aí eu vou utilizar aqui de algo que, enfim, que não é de todos, é mais pessoal, mais CPF, Marcelo. Mas assim, que seja para cura espiritual ou que seja para cura física. Então a gente tem que utilizar as ferramentas que a gente tem e dar isso para a pessoa para que ela possa trabalhar. Para que ela possa, naquele momento, vamos colocar, como você falou, é um momento final. Mas a pessoa, às vezes, até no momento final, ela tem uma certa lucidez, ela está acordada. Não precisa estar entubada, sedada. Então, ela, de repente, tem alguém que ela quer conversar, ou tem alguma coisa que ela quer falar. Então, se a gente deixa isso claro, trabalhando com dignidade, com respeito, trazendo isso à tona, a gente dá a liberdade da pessoa ter a melhor qualidade, mesmo no final. Então, eu acho que é um ambiente de cura, continua sendo um ambiente de cura, percebe? Ele não necessariamente é cura física, mas a cura significa aquela história de vida daquela família e do paciente. Então, acho que esse é o maior pensamento. É óbvio que é muito difícil a gente dar informações que não são, na nossa cultura, as informações mais positivas, porque a gente não é treinado como cultura, como povo, para entender que a gente tem um tempo, para entender de que a gente tem responsabilidade sobre o nosso cuidado, para entender que, e essa é a visão do mundo atual, de que o autocuidado é uma responsabilidade do paciente, não é do médico. Então, Perfeito. a partir do momento que a gente tem essa visão, a gente consegue entender que a gente é finito. Então, a gente tem que fazer o melhor no tempo que a gente tem. E as ferramentas que a gente pode dar enquanto médico justificam essa abertura para o paciente e para a família de entendimento, de pé no chão, de tranquilidade na medida do possível, seja para o desfecho que se esperava na entrada positivo, né, com a saída do paciente, ou não. Isso é importante porque tem muitos casos que entram na UTI que vão sair bem. Tem outros casos que entram na UTI. Amém. E tem outros casos que entram na UTI que vão sair, mas não vão sair tão bem. Então já vão ter perdas funcionais. Então vão ter uma vida diferente. E tem outros casos que não saem. Mas eu acho que é esse compartilhar que é o que leva a não uma tranquilidade, mas a paz. A Rapaz, paz entre família e médico. Eu vejo acho que desse jeito. as pessoas já entenderam a paz que você traz para as pessoas. Vai todo mundo querer você quando for. Vai ver que te lotar, não. Deus me livre. Eu falo assim, gente, eu quero encontrar o doutor Marcelo só na rua. Quero nunca mais precisar. Mas, doutor Marcelo, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho da UTI humanizada, antes da gente entrar na Covid, pandemia. Já já a gente vai falar entrar um pouquinho mais na rotina da Covid dentro da UTI. Mas antes de Covid, já existia uma UTI humanizada, que hoje deve estar fechada, já não está humanizada, que ninguém deve poder entrar lá, né? Mas qual é a proposta, a ideia da UTI humanizada? Né? Qual é realmente, em que se embasa a questão da UTI permitir um parente do paciente ali o tempo que ele quiser ao lado do paciente? Quais as vantagens da UTI humanizada? O que é uma UTI humanizada? Né? Acho que primeiro a gente define e depois você fala as vantagens. A UTI ela passou por vários momentos. Anteriormente, algumas décadas atrás, não existia esse ambiente.
Mas existiam os doentes críticos. Então, eles tinham que ir para algum lugar. A partir do momento que se criou o conceito de UTI, ou seja, um centro de maior tecnologia, com cuidados intensivos, sejam eles de atenção dos profissionais de saúde, medicamentoso, monitorização dos pacientes, começou-se a ver que tinha um desfecho melhor dos pacientes. Então, nasceu o conceito de UTI. Com o tempo, esse conceito foi mudando, porque a gente começou a ver que o distanciamento da família do convívio do paciente, como eu falei anteriormente, ia gerar um estresse para o núcleo familiar e para o paciente. E, por vezes, o desfecho não parecia ser o melhor. Começou-se, então, o conceito de UTI humanizada, onde a família participa do tratamento junto com o paciente e, na medida do possível, ela vem para dentro da UTI. Começou a ver que o impacto disso para o tratamento do paciente era positivo, para o bem-estar da família também, e que muitas vezes não aumentava o risco, nem para o paciente, nem para os profissionais. Então, isso começou a crescer no mundo, e isso já é bem antigo, sabe? Hoje em dia, para você ter noção, tem um conceito, a parada, vou dar um exemplo, tá? Tem a parada cardiorrespiratória. Então, o paciente tem uma parada cardíaca. Vai ter uma reanimação, todo mundo já viu isso, que é uma reanimação em filme, tem a massagem cardíaca, por vezes tem choque, tem intubação em alguns momentos. Enfim, hoje em dia até tem a Sociedade Americana, a CLS, que é pela American Heart, é um protocolo de reanimação. Ele dentro das diretrizes atuais, ele coloca que a família tem a possibilidade de assistir a reanimação. Então, isso é algo paradoxal no sentido de intuitivo, a primeiro ponto de falar, nossa, mas como é isso? Exatamente por isso, para que a família seja melhor assistida, para que ela tenha uma melhor atenção. Então, a humanização, ela chega até esse ponto, vamos colocar desse jeito, tá? Existem vários tipos de UTI humanizada, e normalmente ela existe algumas regras, porque não pode ser uma UTI aberta totalmente, cada um faz o que quer. Porque senão a gente perde o controle, aumenta riscos para o paciente, para a equipe, enfim, e a gente não colher o resultado nem comparável entre UTIs, nem resultado positivo. Então, abraçando as regras, a gente permite que a família fique perto, as estruturas de UTI têm mudado, elas têm evoluído para uma descentralização de local. Então, em vez de estar fixo dentro de um espaço, ela pode, por exemplo, estar dentro de uma enfermaria, estar espalhada pelo hospital. Então, o conceito tem mudado. Tem mudado porque a gente vai permitir que a família esteja perto. E por que isso? Como eu falei, não muda o resultado. E mais do que isso, porque a gente está lidando com pessoas e as pessoas têm responsabilidade de estar dentro daquele ambiente, respeitando as regras também, entendendo o que está acontecendo e ajudando na medida do que pode ajudar. Né? E isso, então, é muito positivo, sabe? Mas eu tenho uma curiosidade. Faz diferença para o paciente? Essa coisa que eu fiquei lá, eu cantava para minha mãe, eu conversava com ela entubada. A presença de um parente ali causa algum impacto no tratamento do paciente ou não? A gente está falando da UTI humanizada como um alívio pro parente estar ali dentro, que ele não coloca nada em risco. Mas para o paciente em si, faz diferença? Tem algo comprovado? Ou a sua opinião já para mim está valendo? Eu acho que a resposta é muito fácil nesse ponto. E se a gente chega para uma pessoa qualquer e pergunta para ela, caso você esteja internado na UTI, você quer seu parente do lado? É unânime que vai falar que sim. Então, veja, já mostra que a experiência do paciente, né, e a gente tem trabalhado muito nisso na medicina, ela passa pela participação dos entes queridos. Óbvio que vai ter gente que vai falar que prefere que não, às vezes não quer se ver naquela situação, mas do mesmo jeito que a gente vai no psicólogo, do mesmo jeito que a gente trabalha esse nosso lado emocional, se a gente está dentro de uma fragilidade maior, que é uma fragilidade você internado, você está mostrando que você é falho, você está mostrando que você tem problemas, você está descoberto, você está desnudo muitas vezes, você está cheio de fios, você está inseguro, você não sabe o que vai acontecer.
fica fácil de entender que você, numa situação dessa, você vai querer ter uma pessoa do lado. Então, a resposta é automática. Faz diferença? Lógico que faz. E faz diferença até pra gente, sabe? Porque, é como eu falei, se eu tenho uma pessoa do lado, e é óbvio que a gente tem mais empatia automática por algumas pessoas e outras nem tanto, mas o convívio ele traz isso. A gente tem isso dentro da família. Às vezes a gente tem um parente que gosta mais e outro parente que a gente não gosta tanto, mas a gente aprende com essa pessoa. Então muda o ambiente, ajuda em todos os sentidos. Tem trabalho sim mostrando que vários tipos de terapia com a presença da família faz diferença. E aí tem trabalhos das várias áreas, desde trabalho da experiência da percepção do paciente, né? Desde trabalhos com grupos multi, ou seja, pessoas que vão na UTI, como o Doutor Alegria, que vão na UTI levar música, que vai na UTI, tem o PET, ou seja, animais que vão ao hospital, né? E isso também Uau, ajuda uau. também no tratamento. Então, e a gente levou uma vez na UTI. Então, isso é algo bastante interessante. Dentro da pandemia, a UTI humanizada ela permanece, ela se Ela reinventa, permanece? Vocês permanece estão permitindo que o parente fique junto na UTI? virtualmente. Ah, Percebe? virtualmente. Ok, ok. Percebe? A gente está entrando na segunda parte do programa, Opa, agora, né? Na segunda meia hora. Eu falo que se o Instagram tivesse 2, 3 horas de live, eu ficava 2, 3 horas na live, né? Impressionante como eu tenho capacidade de falar, gente. E de fazer os outros falarem também. Agora, eu preciso começar a falar um pouquinho dessa nova realidade, né? Como é que foi? Bom, a Santa Marjorie Prevent Senior foi um dos primeiros hospitais a receberem casos de Covid aqui em São Paulo e também onde tiveram as primeiras mortes, né? Como é que foi a chegada da Covid dentro da UTI, a mudança de protocolos, o seu medo pessoal? Você tem tá aí, né, correndo risco diariamente, nem sei se você já teve ou não, até uma pergunta. Como é que foi a chegada da Covid na UTI da Prevent Senior? E antes de você responder, doutor Marcelo, faço questão de deixar o meu depoimento aqui. Minha mãe foi extremamente bem atendida. Eu não tenho um A para falar da Prevent Senior. Eu fiquei muito satisfeita com toda a conduta, com o tratamento, com os profissionais que estavam lá, os equipamentos, toda a estrutura que minha mãe teve. Eu vivi na pele, eu estou dando depoimento, porque eu estava lá. Então, eu acho que no momento de pandemia, ninguém estava pronto para ela. E fica muito difícil julgar qualquer coisa, né? Então, antes de você falar como foi a chegada da Covid lá, eu quis deixar registrado aqui a minha impressão sobre quando eu precisei da prevenção, ok? Então, por favor, como é que foi receber ao lado de dentro a Covid-19 na UTI e da prevenção? eu acho que mais do que a gente pensar dentro do ambiente de terapia intensiva, é a gente pensar na mudança do mundo. A partir do momento que tiveram os primeiros casos registrados e a gente viu que efetivamente estava aqui no nosso meio, e existem vários relatos de que isso chegou muito antes do que foi registrado, mas quando a gente percebeu efetivamente que estava do nosso lado, vamos botar assim, a gente começa a questionar várias coisas. Não só o trabalho dentro de uma UTI, ou seja, como a gente pode se proteger e como a gente pode ofertar o melhor tratamento para esse modelo de paciente, se a gente não sabe direito como a doença evolui, se a gente está aprendendo junto com o mundo, se o mundo não tem respostas e a gente está nessa onda de dúvida, mas também como é que a gente vai fazer da nossa vida pessoal. Então, o medo ele existe para todo mundo, mas o medo ele tem que ser trabalhado através do conhecimento. Então, eu acho que, como eu falei, a era do conhecimento, eu acho que o conhecimento ele justifica uma série de atitudes, ele pauta segurança
e a segurança do paciente dentro da Prevent Senior, ela sempre foi algo muito forte, cultural. A parte de tecnologia, ela foi um investimento sempre muito presente. A parte de tentar fazer uma UTI, um ambiente crítico, vamos botar assim, o melhor possível em termos de tecnologia de ponta, em termos de tratamento, em termos de não faltar nada, sempre foi algo muito forte que os donos trouxeram para a gente, culturalmente. Tivemos uma série de treinamentos dentro de equipes, de como utilizar a EPI, de como a gente abordar o paciente, treinamentos oferecidos por alguns familiares também, como eu falei, a gente passou por uma rápida transformação digital. Então, para você ter noção, isso é muito interessante. O paciente está internado e ele não consegue ter o contato com a família, porque a família também tem que se proteger, mas a gente tem, através de plataforma digital, ele consegue falar com o familiar, a gente consegue dar notícia de como é que ele está, ele conversa com o familiar e às vezes o familiar está até fora do país. Então ele conversa com o familiar que está distante, ele conversa com o neto dele que é menor de idade, ele consegue ver como é que está a casa dele, e a gente tem essa possibilidade, então, é uma humanização. É trazer o ambiente externo para dentro da UTI com segurança. Né? Horários de boletim, que a gente pode dar também pessoalmente. Enfim, é um desafio até hoje. Eu posso te botar desse jeito. Inicialmente foi um desafio maior porque a gente tinha menos conhecimento, mas no dia a dia a gente começa a ver que é possível e de que já se passaram outros momentos. A gente, não querendo comparar, mas a gente teve há pouco tempo H1N1, né, que também foi um momento de muita comoção, porque também foi uma doença muito agressiva, vamos botar assim. Agressiva no sentido que o doente crítico, ele é um doente realmente delicado. Não que a doença em si, a doença ela tem um percentual de levar o doente à UTI, em termos de número, muito baixo. Mas esse doente que vai à UTI, principalmente o que é entubado, o risco dele é altíssimo. Então, nesse Tá ponto, falando da H1N1 ou da Covid agora? na verdade, dos dois, mas a Dos Covid dois. ela tem. Mas a Covid ela é mais agressiva que a H1N1? Vamos tentar aqui trazer um pouco de conhecimento, né, Tá. para que as pessoas tenham realmente a noção correta, né? Como é que é hoje na UTI? O índice de morte aumentou? Você sente que é realmente algo muito mais agressivo do que outros vírus que você já viu? Vamos lá, para a parte real do que está Vamos pegar. acontecendo na UTI. No caso, a gente vai falar da UTI da Prevent Senior, né? Mas que com certeza reflete a realidade de outras UTIs também, de outros, enfim, a realidade da doença. Tá bom. Vou falar da Covid, tá? Porque Isso. é o momento atual. Então, é assim, a doença ela tem um percentual de transmissão elevado, em torno de 3 para 1. Então, ou seja, um paciente pode transmitir para 3, em torno disso. Tem alguns trabalhos que mostram mais, tem trabalhos mas a maioria fica em torno disso. Então, a gente diz que o R0, o índice de transmissão, fica em torno de 3. Desses pacientes, a maioria não vai ter muito sintoma, alguns vão ser assintomáticos, outros vão ser que a gente fala poucos sintomas, então oligosintomático, e alguns vão ter sintomas mais graves, o comprometimento respiratório, e dentro desse grupo com sintomas mais graves, que tem comprometimento pulmonar, poucos vão precisar de ventilação mecânica. Então, se eu pego dentro desse grupo, veja como reduziu, dentro desse grupo que tem comprometimento pulmonar e foi para uma ventilação mecânica, aí a taxa da mortalidade aumenta muito. Né? Em números, no mundo, fica em torno de 30%, 40%, o que é bastante. Né? Mas ela leva a outras complicações. Então, o paciente em ventilação mecânica ele pode desenvolver uma insuficiência renal, precisar de diálise, ele pode desenvolver a falência de outros órgãos pela doença e precisar de mais aporte. E aí, se a gente pensa num grupo, e aí eu vou trazer isso para o Prevent, se a gente pensa num grupo de pacientes com mais idade, e que com mais idade tem mais doença, então você pensa no doente que tem diabetes, no doente que tem pressão alta, no doente que é sobrepeso, que é obeso, enfim, é um grupo que tem mais risco. Doente que já tem doença pulmonar prévia, eu já tinha o pulmão comprometido. Então você pega esse grupo de doentes que tem essas doenças que aumentam o risco
de morte para todas as causas, ou seja, um doente diabético, um doente hipertenso, um doente DPOC, ele aumenta o risco de morte para todas as causas. Então, você pega esse modelo de doente, você já sabe que a doença avança no pulmão de uma forma muito rápida e que pode levar à ventilação mecânica. E esse paciente que entrou em ventilação mecânica, ele tende a evoluir pior com disfunção orgânica, e aí você soma essas doenças que ele já tem prévia, fica fácil de você entender esse nível de mortalidade elevada do doente em ventilação mecânica. Durante algum tempo, todo mundo já ouviu falar que a doença dá trombose, que a doença aumenta a coagulação, que a doença dá alteração neurológica. Isso é divulgado claramente e isso faz parte de uma realidade, né? Ela é uma doença que afeta vários sistemas e aí você pega um doente mais frágil, então você vai ter um desfecho pior. Então, de uma forma resumida, não querendo causar pavor em ninguém, mas é assim, o paciente foi para ventilação mecânica, ele está com risco maior. Ele está com risco de ter um desfecho não positivo bem maior do que o outro que não foi para ventilação mecânica. Qual Então, é a porcentagem de pessoas que fazem parte do grupo de risco que vão para a ventilação mecânica? Porque a gente escuta muitos conflitos, né, nas discussões em relação a isso, porque a criança não vai, com adolescente, criança, não vai chegar na UTI, não vai chegar nesse nível, não corre risco de vida. E como é que é na realidade lá? Realmente é 100% as pessoas que estão no grupo de risco? Por favor, traz essa realidade para matar nossa curiosidade e trazer um pouco de visão concreta e real do cenário. Nunca, não existe 100%, né? Tipo, 100% do grupo de risco vai para ventilação. Não, não existe. Basicamente, o grupo de risco ele funciona como a população em geral, no sentido de muitos vão ficar sintomáticos, outros vão ter poucos sintomas, outros vão ter doença pulmonar, não vão precisar de ventilação, e alguns vão precisar de ventilação. Óbvio que o grupo de risco aumenta esse percentual. A gente não tem números muito certos, brasileiros, a gente não tem números muito certos, mas fica fácil da gente ver o seguinte, vamos dizer que seja em torno de 20% desse grupo, mas isso não existe no número brasileiro, tá? Mas vamos dizer que seja em torno disso. Agora, se você pega esse paciente que, por exemplo, está com uma diabetes descompensada, ou ele não toma o remédio da pressão de uma forma adequada, então é um hipertenso que não adere ao tratamento de uma forma adequada, esse paciente tendo uma doença pulmonar grave, né, a chance dele ir para a ventilação mecânica é bem maior. Então, Mas a minha pergunta é outra, peraí. A minha pergunta é, dos pacientes que ficam em estado grave, qual a porcentagem deles que são do grupo de risco? Então, é possível uma criança ficar em estado grave? Qual é a probabilidade disso acontecer? Ela é tão pequena assim? Ou ela não é tão pequena assim? É isso que eu quero entender. Essa é a entendi. minha dúvida e acredito que de muitas pessoas. Entendi. Assim, dados mundiais, tá? As pessoas com mais idade, ela tem mais risco mesmo de ter pior evolução. Eu justifiquei por quê? Por conta das doenças e pela idade, pela fragilidade. Criança pode ir para ventilação mecânica por complicação de Covid? Pode. Tem até um relato mundial de um adolescente de 15 anos de idade que foi para ventilação mecânica e o Covid destruiu tanto o pulmão dessa pessoa que o pulmão teve que ser retirado e teve que transplantar um pulmão novo. O pulmão ficou completamente destruído. Então, pode? Pode. É o mais normal de acontecer? Não, não é o mais normal de acontecer. A gente espera que esse percentual de maior gravidade da doença, ou seja, a apresentação mais grave da doença, seja no doente que tem mais comorbidade, e não no doente que tem menos comorbidade. Mas é uma criança que tem um tumor, é uma criança que está numa quimioterapia, então já tem mais comorbidade. Então, por isso são grupos especiais, né? Então, mas pensando na população em geral, né, a gente entende que uma pessoa com mais de 80 anos, em teoria, óbvio que tem exceções, em teoria vai ter mais doença do que uma pessoa com 40 anos. Óbvio que tem Sim, exceção. isso é uma verdade, né? Mas do mesmo jeito que você fez a proporção, né? Uma pessoa, 3 para 1, né? A cada 3 ele transmite. A cada ele transmite. A cada 3 ele transmite para 1, né? Você fez a Não, ao proporção dessa. contrário.
Cada É, pessoa pode transmitir para 3. Em cada, teoria, cada pessoa pode transmitir para 3. Então, vamos tentar usar esse raciocínio da proporção, proporcionalmente. Como é que funciona? Porque a gente está falando aqui ou morte ou cura. Mas existe um dano que a doença pode causar e permanecer sequelas naquela pessoa jovem que antes não tinha um problema e passa a ter. Isso é real? Porque a isso gente é não. bem. As pessoas ficam, a gente fica muito nos extremos, né? Ah, se curou ou morreu. Não, mas o que aconteceu com aquela pessoa, né? Então, fora do grupo de risco, que é óbvio que já tem todas as vulnerabilidades, fragilidades, os outros grupos, os outros grupos, corremos risco de termos afetado a nossa qualidade de vida depois de pegar uma Covid, porque gripe a gente cura e não fica com sequela. A gripe não é bem assim, mas é assim. Toda doença, ela deixa uma sequela. Acho que é o primeiro conceito que a gente tem que ter. Algumas deixam sequelas pequenas, vamos botar desse jeito, e outras deixam sequelas graves. Então, Ok. eu vou dar um exemplo bobo, tá? Bobo no sentido de fácil a absorção. O paciente teve um infarto, comprometeu o coração. Então, o coração não volta a ficar normal como era antes. Então, ele vai ter uma sequela. E essa sequela Uhum. pode impactar na vida dele, dependendo da atividade que ele faça. O paciente teve Covid, independente da idade que tem. Foi um Covid que afetou o pulmão. Foi para a ventilação mecânica, mais grave. Saiu da ventilação mecânica. Legal. Ele vai ter o comprometimento cicatricial pulmonar? Vai. Por isso que a gente discute tanto corticoide, a gente discute tanto outros tratamentos para diminuir esse potencial de comprometimento pulmonar. Agora é assim, aí a gente não tem a resposta para isso, que é o quanto que isso impacta na vida desse paciente. Isso aí a gente vai ver, vai ter essa resposta com o tempo. E eu vou dar um outro exemplo que facilita um pouco o raciocínio, que é assim, 11 de setembro, caíram as torres gêmeas. Muita gente inalou aquele ar contaminado, aquela poeira. Aquilo vai para o pulmão. Deixa sequela? Óbvio que a gente sabia que ia deixar sequela, mas qual é a gravidade do impacto disso em saúde pública? A gente só foi descobrir 2, 3 anos depois. O Sim. número de doenças pulmonares aumentou demais. A redução de vida do grupo de pessoas que morava perto daquela região foi verdadeiro. Então, Uhum. isso tem um impacto de saúde pública enorme, e é isso que o mundo discute. Como vão ficar, vamos botar entre aspas, as vítimas mais graves que sobreviveram do Covid? A gente não tem essa resposta, mas que deixa fibrose, que deixa comprometimento, deixa. Agora, como isso vai impactar na vida, a gente vai descobrir com o tempo. Por isso que eu falo, é algo que a gente está aprendendo, a gente está conhecendo, né? Vou na esteira do seu. Vou pegar aqui. No final, eu pergunto a taxa de mortalidade. Que meu marido quer saber se a taxa de mortalidade na Prevent aumentou depois da Covid. Não, não foi isso? O que você perguntou? Se ele quer saber se a taxa de mortalidade hoje na Prevent está maior do que estava em maio. Em relação ao Covid, Em relação à Covid, está maior, está menor ou está estável? não, está num platô. É Está no platô. como São Paulo, né? A gente teve um pico, né? Então tiveram casos novos, teve um pico alto de mortalidade. A partir do momento que isso teve a própria doença recrudesceu, a gente também entendeu melhor como é que ela funciona, tem um platô. Então ela está num platô, está funcionando mais ou menos como funciona São Paulo, tá seguindo a curva de São Paulo. Ok, então ficou estável. Vamos passar para o último tema. Nós temos mais 10 minutinhos só. Então, vamos falar dos tratamentos, dos procedimentos. Cloroquina. Como é que é o nome do outro negócio lá? Vermicida. Sei lá, entendeu? A Prevent está, pelo menos é o que a gente escuta, né? Diz que a Prevent está aplicando. O protocolo da Prevent é dar cloroquina de cara quando o paciente chega lá. É isso mesmo? Qual é a cloroquina é o vilão da história ou é o herói da história? Ou ele está enganando alguém? Qual é que é? A cloroquina está enganando a gente? O que está acontecendo aí com a cloroquina, doutor Marcelo? Temos Eu vou 8 contar minutos para falar. 8 minutos. Eu vou contar um Hoje caso eu vou falar da rápido. cloroquina só. Tá, eu vou contar um caso rápido. Antes eu vou fazer um prelúdio. É assim, a cloroquina ela continua sendo uma incógnita no mundo, tá?
Então, tem Tá. momentos que a gente tem trabalhos que mostram assim, parece que ajuda muito no paciente. Aí depois falou assim, bom, não ajuda tanto, mas ajuda nos casos iniciais. Então, ajuda se a gente der um paciente pouco sintomático que acabou de ter o início da doença. Depois falou, bom, não ajuda nem nesse grupo, não ajuda em grupo nenhum. Aí, bom, depois falou assim, não, vamos selecionar, então, alguns pacientes, o paciente com mais comorbidade, o paciente mais idoso, vamos ver como é que isso funciona. E de onde nasceu toda essa história? Porque a cloroquina in vitro, ou seja, não in vivo, ela realmente impacta diminuindo a multiplicação do vírus. Foi daí que nasceu. E todos esses outros remédios, eles impactam do mesmo jeito. Quando eles testados in vitro, eles impactam de alguma forma diminuindo a replicação do vírus. Então, aí a gente passa para o in vivo. Se você não tem nenhum remédio no mundo comprovado 100% e você está no meio de uma pandemia, ou seja, você está no meio de uma doença nova que está levando a óbito várias pessoas, se você tem um remédio que potencialmente in vitro ele funciona, passou-se para a parte in vivo. Isso foi no mundo, tá? E aí até hoje em dia tem isso. Funciona, não funciona, trabalho que diz que funciona. Teve trabalho que entrou no JAMA, que é uma revista médica muito forte, que bateu muito forte na cloroquina e logo depois os autores entraram pedindo desculpa porque o trabalho, a metodologia não estava a melhor possível, então o resultado não poderia ser replicável, para você ter noção de como é confuso isso. A Prevent apostou na cloroquina desde o início, a princípio colheu bons resultados, até hoje mantém um trabalho junto da cloroquina nos pacientes no tratamento inicial, tá? Mas não tem nada ainda muito comprovado e a gente, como eu falei, a gente está aprendendo. Tem ivermectina, tem anita, tem uma série de outros remédios, zinco, e todos eles entram com o objetivo também de diminuir a replicação, de melhorar a imunidade do paciente, enfim, de algum jeito diminuir o impacto que a doença pode provocar. Não existe nada definitivo, né? E aí agora entra o caso que eu ia contar. Óbvio que tem profissionais de saúde que acabaram pegando a doença. E tem profissionais de saúde que sabem de todos esses pormenores. Mas é assim, vamos pensar. A gente não tem nada muito comprovado, nem para o bem, nem para o mal, vamos colocar assim. Mas é o que existe no mundo. A pessoa passa a tomar. Então, é assim, se você tem esse problema, o que tem no mundo é isso, você vai tomar. É o melhor? A gente ainda não sabe. Na verdade é isso. Tem um momento que diz que sim, tem um momento que diz que não. O kit é muito maior. Se a gente pensar num kit completo, teria até, em alguns casos, anticoagulante, corticoide. Ou seja, você pode aumentar muito a gama de medicamento que você toma. E eu acho isso muito perigoso. Então, pessoalmente, eu acho que tem que ser muito bem analisado individualmente, sabe? E performar o tratamento para aquele paciente, né? Porque cada paciente tem uma patologia. Vamos supor que o paciente tem uma patologia cardíaca e de certa monta, ele não sabe qual é o grau daquela doença. Então, ele pode ter uma arritmia e, de repente, está tomando cloroquina e ele vai ter as complicações por conta dessa arritmia. Ele nem sabia que tinha arritmia, ele sabia que era hipertenso. Mas aí ele chegou no pronto-socorro de um eletro, tinha uma alteração, tinha um QT longo, enfim, tinha uma alteração elétrica que de repente abre uma janela de oportunidade para você conversar sobre o que seria melhor de tratamento do paciente. Então, acho que a gente está na medicina mais personalizada, mas assim, a cloroquina realmente, tem muita gente que defende com muita força, tem gente que não defende, e eu prefiro botar isso personalizado, porque não é errado fazer uso, mas ainda não tem nada que diga que tem que fazer uso para um dado modelo de 100% das vezes. Você se Então, acho que a saiu bem gente na resposta, hein, doutor mas, Marcos T. mas É, é, mas é, é mais sensato. não, tá certo. Eu acho que é uma resposta ponderada que muitas pessoas deveriam usar, né? Porque não é tudo ou nada, não é Sim, vida ou morte, não é serve ou não serve, né? Eu acho que ter esse olhar personalizado é muito importante. Agora, aqui, meu marido aí de novo, conhece paciente que tomou no início e vieram a óbito? tem paciente que tomou e não foi a óbito pelo remédio em si, mas tomou o remédio e acabou tendo uma evolução ruim. Ou seja, o remédio não protegeu? Ou será que, de repente, se não tivesse tomado o remédio, a Teria evolução morrido antes.
É exatamente. Então, ou seja, não dá para a gente ter essa certeza. Veja, em teoria, e a China, ela tem muita tecnologia, tá? A China é muito forte. Eu vou contar um caso aqui bem rápido. Mas assim, a Bem China. rápido, que deixa eu ver, não você nem ver quanto tempo eu tenho aqui. Mais 5 minutos, 4 minutos. Vamos lá. Olha, já gerou um estresse. Você veja, a China, com toda a tecnologia que ela tem, ela não conseguiu nenhum tratamento definitivo desde dezembro. Então, assim, eles utilizaram a cloroquina lá? Utilizaram. Eles utilizaram outros antirretrovirais, como, por exemplo, antirretrovirais que a gente usa para o HIV, utilizaram. E tiveram um bom resultado? Alguns trabalhos mostram que algum grupo teve um resultado que foi satisfatório, mas não foi um resultado 100%, ou seja, com um P tão significativo assim. E também não tem nenhuma terapia definitiva. Os Estados Unidos, do mesmo jeito, e assim vai todo mundo. Então, é assim, óbvio que o uso de um remédio num paciente que tem a doença, tem a arritmia, pode provocar complicação e levar ele a óbito? Pode. Mas a gente tem que usar da responsabilidade como, não só como médico, mas de deixar clareza disso para o paciente. E a Muito bom. opção é em conjunto, não é só a gente vai impor goela abaixo, sabe? Na Então, acho que sua, na sua opinião, qual é a melhor, realmente, qual é a forma de se proteger da Covid? Qual é a melhor precaução, né? Como é que se precaver da Covid? Realmente só o isolamento, esse negócio de tomar vermicida. Tem gente que não tem nada, toma esse vermicida aí porque fala que previne. Qual é a melhor forma, na sua visão, de prevenir contra a Covid hoje, sem a vacina? sim. Até porque a gente está num. Antigamente, a gente falava novo normal, agora é o próximo normal, né? Então a gente está numa realidade que ela já mudou. E é assim, então eu vou tomar profilaticamente? Não, não faça isso. Não faça isso. Não tome remédio profilaticamente, pensando em cloroquina, ivermectina, em anita, enfim. Se quiser tomar uma vitamina, não faz tão mal assim. Então, mas não tem também relação de proteção para Covid, tá? Mas assim, o que você tem que fazer é proteger, você evitar aglomerações, você utilizar máscara, né? Ou seja, você utilizar as recomendações que são colocadas pelo OMS e que são de conhecimento geral. Não adianta você estar no meio de uma aglomeração com pessoas tossindo, sem máscara, à noite, enfim, À noite é bebendo. pior? Eu estou botando à noite porque eu lembrei da minha avó, Deus a tenha, que ela falava assim que a friagem ela aumenta risco para doença. E você sabe que isso é comprovado, né? Porque o Jura, frio, gente? porque o frio ele abre a glote e as bactérias da boca podem entrar para o pulmão com mais facilidade. Então tem uma certa verdade, Uau! sabe? É um conhecimento popular, então por isso que eu lembrei dela. E o Rio de Janeiro mostrou isso há pouco tempo, né? Então, Uhum. assim, não é que querendo criticar a conduta regional, porque aí cada um sabe o que faz. Mas eu acho que se a gente pode optar, que a gente faça a melhor opção possível, né? E é aquilo, a gente é interdependente, sabe? Não é que eu tenha dependência, mas eu sou interdependente. Então eu sou Sim. dependente de você e você de mim. Então eu tenho que ter Uhum. responsabilidade do meu tratamento para você, do mesmo jeito que você tem que ter para mim. Então acho que esse é o melhor pensamento. Doutor Marcelo, eu vou ter que entrar aqui na fase de encerramento, porque senão sai do ar assim, sem falar tchau. Quero te agradecer imensamente. Acho que foi muito esclarecedora e muito inspiradora a sua entrevista, suas colocações, seu ponto de vista, muito humano. E é muito bom saber que a gente pode contar com médicos como você. Então, fica aqui minha homenagem a todos os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente, defendendo a vida de cada um de nós, dos nossos parentes, que estão aí fazendo um trabalho realmente heróico. Parabéns, muito obrigada. Assim, eu já tinha gratidão imensa por você, como ser humano, como profissional. Vendo hoje que você está aí tocando o barco desse jeito, me traz muita. Como é que fala? Muito orgulho de você, muita gratidão em relação a existir uma pessoa como você, por isso eu fiz questão de trazê-lo aqui, apresentar você para o público e mostrar quem está aí atrás das outras máscaras. Então, muito obrigada, boa sorte, parabéns e muita saúde para você e para sua família. Eu que te agradeço enormemente, os votos são recíprocos e eu posso falar que o que eu busco, hoje eu encontrei, que é a gente tem que desaprender alguns velhos hábitos para poder aprender outros, né? E a gente tem desaprendido muita coisa. Eu acho que o desaprender é a palavra do momento.
E eu desaprendi a ter Tenho medo. 15 segundos. Fala. 10 segundos. Desaprendi a ter medo, desaprendi a ter esse medo e vim conversar e para mim foi muito positivo e eu só tenho a agradecer e desejo para todo mundo uma melhor semana possível e que a gente